Então vamos lá, gente. Para quem não me conhece, vejo alguns nomes conhecidos aqui, mas sei que, enfim, um grande ecossistema de governança na internet, de criptografia, etc. Meu nome é Mariana Canto, eu sou pesquisadora do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, o IPREC, e hoje eu, infelizmente, não estou pesquisando no Brasil no momento, estou fora, mas, enfim, volto daqui a pouco e a gente vai estar junto por aí. Trabalho com privacidade e vigilância também, junto com o Ramiro, que faz parte, enfim, da minha equipe. E acho que é isso. Vamos lá e vamos começar. Então, acho que é legal a gente, antes da gente começar a debater um pouquinho sobre a aula de Ramiro, que foi bem densa, completa, enfim, foi massa, vamos tentar recapitular um pouquinho do que a gente viu e tentar, enfim, concatenar um pouquinho as ideias para que a gente possa ter um papo legal. Eu acho que Ramiro começa, pelo que eu me lembro, falando um pouquinho da nossa Constituição Federal, né? Que para quem não sei quantas pessoas aqui são do direito, mas para quem não é, seria a nossa norma, enfim, suprema, né? A hierarquia das normas, né? Temos as leis ordinárias, as complementares, e a Constituição seria aquilo que está no topo da nossa legislação, digamos assim. E aí ele vai trazer dois, enfim, incisos do artigo 5º que vão falar sobre direitos fundamentais que a gente tem no Brasil que são invioláveis. E aí quais são esses direitos? Ele vai falar sobre o direito à privacidade ou à vida privada, que é, enfim, esse do inciso 10, que vai falar sobre a intimidade, sobre a honra, sobre a nossa imagem. E ele vai falar também do direito que está no inciso 12, que vai ser o sigilo das nossas comunicações, né? Da nossa correspondência, das nossas comunicações telegráficas. Enfim, na época que a Constituição foi feita, obviamente a internet ainda não era uma coisa, enfim, popular e não sequer, eu acho que estava pública. Então, a gente vai ter esses dois incisos sendo abordados por Ramiro na primeira aula, no momento inicial da aula dele. E aí, qual é a conexão disso para a gente? Quando a gente fala na nossa Constituição, vai dizer, Mariana, mas naquela época não existia internet. Mas a gente tem que entender que a nossa Constituição ela não é fixa naquele tempo e ela não vai caducar. Ela vai se adaptar com o que a gente vai ter hoje. Então, como disse a nossa ministra Rosa Weber na ação que a gente vai estudar mais à frente, que é a ADI 5527, ela vai dizer qual seria o sentido da nossa Constituição existir se hoje ela não seria aplicável. Se o direito ao sigilo, enfim, a proteção do sigilo não fosse aplicável hoje a comunicações telegráficas que são realizadas ou comunicações que são realizadas por meio da internet. Então, a gente vai ter essa atualização de direitos fundamentais como também conectados a direitos digitais. Não quem fala isso não sou eu, não é Ramiro, não somos só nós da governança da internet, enfim, dos direitos digitais, são os nossos ministros do STF, que é a mais alta cúpula jurídica no Brasil. Então, eles acreditam que esses direitos fundamentais também estão ligados com nossos direitos digitais, porque seria impossível hoje, em um mundo ainda mais durante a pandemia, eu ia dizer pós-pandêmico, mas ainda estamos em uma pandemia, então seria impossível a gente ter esses direitos digitais não protegidos, enfim, de forma plena, já que a gente hoje interage basicamente por meio de conexões e movimentações online. Então, é bom a gente realizar, em primeiro momento, que direitos fundamentais são direitos digitais, enfim, direitos digitais são direitos fundamentais. Mas, o que são direitos fundamentais, né? Como eu disse, para quem não é do direito, essa palavra pode soar estranha, pode ser, enfim, sem muito significado para a gente. Eu trouxe um pouquinho do que a gente considera como direitos fundamentais no direito e quais são, enfim, as peculiaridades desse direito. O que é que ele é considerado diferente de outros direitos. Então, direitos fundamentais são aqueles que são universais para a gente, né? Todas as pessoas no Brasil, sejam estrangeiros, sejam nacionais, vão ter esses direitos. Então, não importa a sua crença, sua etnia, sua, enfim, convicção política, filosófica, você tem direito a ter sua comunicação, enfim, protegida. Seu sigilo tem que acontecer. Outra coisa que a gente vai falar é sobre imprescritibilidade, que seria basicamente o direito não é prescritível. O que seria algo prescritível? Seria a gente tem uma série de direitos que eles prescrevem com um tempo, com um certo prazo. Então, nesse caso, direitos fundamentais, a gente teria a proteção desse direito assim que a gente nasce, enfim, e segue até o fim da nossa vida com a gente. A gente não perde esse direito com o tempo.
ele é inalienável. O que seria isso? A gente não pode, por mais que a gente fale hoje de mercado de dados, que a gente fale que a privacidade morreu, que a gente deu a nossa privacidade para alguém, a gente não pode alienar a nossa privacidade. Ela não pode ser vendida a alguém. Então, o que a gente faz muitas vezes, ou o nosso sigilo, o que a gente faz muitas vezes, a gente cede, por exemplo, no direito à imagem, eu cedi a minha imagem ao íris para que eles possam usar a minha imagem aqui, mas essa cessão, ela não significa que eles podem invadir, enfim, a minha casa a qualquer momento com a câmera e gravar a minha imagem, não importa onde. Então, apesar de ser inalienável, você pode oferecer concessões a esse direito. A interdependência. Quando a gente fala de sigilo, quando a gente fala de privacidade, ela está completamente conectada, muitas vezes, com o nosso direito à liberdade de expressão. Então, se a gente não tem o sigilo das comunicações, a gente pode ter o receio de se comunicar, o receio de, por exemplo, delatar algo, o receio enfim, denunciar algo. Então, o sigilo, ele é, em democracias, essencial, e também em estados autoritários a gente percebe que ele não existe. A interdependência desses modelos, como eu falei já, desculpa, e aí inviolabilidade. A gente tem que entender que, apesar do Estado poder fazer escutas telefônicas, enfim, grampos, etc., ele precisa seguir determinadas legislações específicas para esse fim. Então, a inviolabilidade significa que esse direito não pode ser violado pelo Estado ou por autoridades estatais sem uma previsão adequada, sem digamos, um trâmite adequado. A historicidade, eu acho que está extremamente ligada tanto com sigilo quanto a criptografia no Brasil, e a gente vem de um processo, enfim, essa Constituição, essa primeira Constituição democrática, então a gente tem esse passado extremamente, enfim, autoritário, de uma ditadura em que a gente não tinha esse sigilo das comunicações, isso não existia para a gente. Então, a gente tem que entender que esse direito fundamental, ele vem de uma evolução, de um processo histórico, social, cultural que a gente passou ao longo dos últimos anos. Então, a gente também tem que entender essa parte mais histórica do direito fundamental. E, por fim, a última característica que eu trouxe aqui é que esse direito não pode ser analisado de uma maneira individual, enfim, ele não é separado de um contexto, ele não é separado dos outros direitos individuais que a gente vai ter. Então, a gente tem que analisar esse direito ao sigilo como, enfim, em consonância com outros direitos. Então, só uma básica introdução assim que eu quis dar para vocês entenderem um pouquinho melhor de dois artigos, enfim, que Ramiro trouxe. E aí, além da nossa Constituição, o que é que a gente tem protegendo a criptografia no Brasil? Então, eu trouxe um pouquinho do arcabouço legal protetivo, que a gente chama, da criptografia no Brasil. Então, a gente vai ter, por exemplo, a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, que vai falar sobre a importância da criptografia, não só de se utilizar da criptografia para proteger a nossa segurança e soberania nacional, como também a importância da gente investir em estudos de criptografia em universidades, enfim, no meio acadêmico, no meio técnico. Então, essa estratégia do ano passado, e está, enfim, super atual, então eu recomendo vocês darem uma olhada. Tem a nossa queridinha LGPD, que Ramiro trouxe também na aula dele, e falou um pouquinho sobre os artigos que, mesmo que indiretamente, mencionam a importância da criptografia e técnicas que consigam proteger e aumentar o nível de segurança dos nossos dados. E também temos a Política Nacional de Segurança da Informação, que é um decreto de 2018, e que vai falar sobre a importância de autoridades de alto nível, da alta cúpula, se utilizarem de meios de comunicação criptografados, enfim, com alto nível de segurança e sigilo exigidos para esse nível de informações. E, por fim, a gente vai ter também algo que foi trazido por Ramiro, que foi o Decreto Regulamentador do Marco Civil da Internet, que vai falar sobre essas, digamos, como as aplicações tratam os dados e como eles devem ser geridos e de forma a proteger esses dados, enfim, por meio de encriptação ou outros meios de proteção equivalentes. Esse quadro está presente nessa cartilha que a gente elaborou junto ao IRIS, o IPREC e o IRIS elaboraram em conjunto, que foi produzido pela Coalizão Direitos na Rede, que está no site da coalizão, se vocês quiserem, enfim, fazer um download, está lá, gratuito, tudo tranquilo. Vamos lá. Então, quando eu queria
focar um pouquinho no marco civil da internet, porque a gente vai ver mais na frente que a discussão hoje vai muito gerar em torno do que está acontecendo no nosso judiciário, enfim, no nosso STF também. Então, para a gente entender o que está acontecendo no STF, a gente tem que entender qual é o dilema, enfim, por que é que o marco civil da internet está envolvido nisso. Então, o marco civil é basicamente muitas chamam da nossa carta civil da internet e regulamenta o nosso ambiente digital, e ele vem falar sobre uma série de direitos que a gente possui como usuário de internet, enfim, no Brasil. E entre esses direitos está o direito, mais uma vez, à inviolabilidade do sigilo das nossas comunicações, sejam elas em fluxo, sejam elas armazenadas, seja quando eu, enfim, ainda me comunico, ou seja quando ela está armazenada em um servidor ou em algum outro local que foi, enfim, guardado aqueles dados. A gente tem isso em mente. Então, o Marco Civil vai sempre proteger os nossos dados e a nossa privacidade, o sigilo das nossas comunicações. E aí, não só naquele artigo, no 7º, ele vai também falar no 10, dizendo que a gente deve preservar a intimidade e a vida privada, e que essas plataformas, por exemplo, o WhatsApp, têm a obrigação de preservar esse sigilo. Além disso, ele tem que preservar não só o sigilo, mas também o direito à privacidade e proteção de dados pessoais e, enfim, o sigilo das comunicações. E caso ele não consiga essa plataforma ou esse provedor, enfim, de conexão ou, enfim, de aplicação, ele vai sofrer sanções. Então, quando a gente fala dessas sanções, a gente está falando de uma sanção que vai advir de um erro de você não proteger o suficiente os dados daqueles usuários. Enfim, a sua plataforma não foi suficientemente, digamos, segura. Então, você vai ter a suspensão temporária dessas atividades como uma das sanções, são várias, enfim. Uma delas é a suspensão temporária, o que a gente pode entender como isso, bloqueios. Só que aí a gente vai partir para essas duas ações, enfim, os bloqueios que aconteceram no Brasil. Por que é que eles aconteceram? Foi por causa de um vazamento de dados? Não. Foi por causa de um julgamento em primeira instância, enfim, um juiz chegou e disse: quero os dados de tal, tal, tal e tal usuário de conversa, de tal usuários e conteúdo dessas conversas. Eu quero agora, para o WhatsApp. Mas o WhatsApp disse: eu não tenho esse conteúdo porque ele é criptografado de ponta a ponta, então eu não tenho como acessar, não tenho como lhe fornecer. O juiz entendeu isso como um descumprimento de ordem judicial e sancionou o WhatsApp com bloqueio a partir de fundamentação legal no Marco Civil da Internet, naquele artigo que eu mostrei para vocês, o artigo 12. E aí essa ação chega ao STF, para que o STF avalie se isso foi correto ou não, e o STF entende, ou enfim, busca entender agora, porque ainda está em trâmite o julgamento, se isso foi constitucional ou não, se isso foi algo determinado por esse artigo, possível por esse artigo, ou se esse artigo foi mal interpretado, se ele não foi interpretado conforme ele foi estabelecido. E aí, quando a gente analisa essa questão, enfim, nos votos que já temos da ministra Rosa Weber e do ministro Edson Fachin, até agora temos esses dois votos, a gente percebe que essa questão foi equivocada, esse julgamento, essa fundamentação legal foi equivocada. E aí, com isso, a gente vai ter que o artigo é constitucional, porque ele visa proteger os nossos dados, ele não visa bloqueios em função de descumprimento de ordem judicial. Então, a gente vai ter esse primeiro caso sendo analisado dessa forma na 5527, até agora. E a DPF 403 vai falar sobre se essa violação constitui uma violação de preceito fundamental, que nada mais seria do que a gente violou um direito fundamental, que é a liberdade de comunicação. Então, quando eu bloqueio um aplicativo que é usado por grande parte da população, deixando essa população sem a possibilidade de se comunicar, isso significa que um direito fundamental foi tolhido, foi, enfim, cerceado. Então, a gente tem que entender que a discussão é mais ou menos nessas duas frentes, mas com outros detalhes, eu estou aqui generalizando muito, mas a gente pode, enfim, entender mais ou menos assim. E aí, Ramiro depois passa para a gente falar um pouquinho sobre o projeto de lei, porque não basta só a gente ter confusões no nosso judiciário, vamos ter também no nosso legislativo, porque, enfim, aqui é dobrado o negócio. E aí a gente vê alguns PLs que a gente começa a analisar que são preocupantes, de que
podem impactar o futuro também da criptografia no nosso país, além daquelas decisões que estão, enfim, ainda em trâmite. E um deles é esse PL 9808, que Ramiro traz, que tenta alterar o Marco Civil e tenta fornecer a autoridades policiais esse acesso a uma chave criptográfica para que esse policial tenha acesso, enfim, a usuários que são suspeitos, ao acesso ao telefone de usuários, enfim, que são suspeitos, aplicativos de usuários que são suspeitos. Só que a gente sabe que não é possível a gente fornecer uma chave apenas para um usuário, a gente vai fornecer a chave para todos os usuários daquele aplicativo, daquela aplicação. Então, vem toda essa discussão que a gente já conhece, que a gente tem, enfim, batido na tecla de que não é possível criar um backdoor, como um dos ministros falou, apenas para os good guys. Então, se a gente cria um backdoor, a gente vai criar uma vulnerabilidade não só para autoridades policiais, como também para todos. E outro PL que também ficou conhecido ano passado foi o PL das fake news, que surgiu com essa ideia de fazer um mapeamento de conteúdo encaminhado em massa. E para isso a gente teria que ter um código que seria associado a uma determinada mensagem, essa mensagem seria rastreada, e a partir daí a gente conseguiria saber quais usuários foram os responsáveis por aquele encaminhamento da mensagem. Que também seria uma forma de enfraquecimento da criptografia de ponta a ponta, porque seria impossível a gente conseguir fazer isso sem enfraquecimento. Então, além desses dois PLs, eu convido vocês também a darem uma olhada no estudo que a gente fez, o IPREC ano passado, a gente publicou ano passado, enfim, eu e o Ramiro participamos, eu acho que Thaís também está aqui presente e participou, então foi um estudo muito legal, muito bacana, trabalho, mas no final acho que valeu muito a pena, porque a gente fez um panorama bem legal de vários projetos que ameaçam, enfim, a nossa criptografia. Mas agora eu acho que já falei demais. Trouxe algumas perguntas para vocês, mas antes eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Enfim, o que vocês têm aí? Perguntas para mim ou para Ramiro? O que vocês tiverem de dúvida? Acho que a gente pode dar uma conversada antes de a gente se, enfim, debruçar sobre essas. Acho que é isso. Obrigada, gente.